Você que tem mais de 40 anos, assim como eu, percebe que está mais difícil de manter o seu peso ideal? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Bora pro vídeo. Fala, Hiro, tudo bem com você? Vamos direto ao ponto, falar sobre os 5 erros comuns que impedem a perda de peso após os 40 anos. Não sei se é a sua situação, mas eu vou te falar que era a minha situação, então eu tive que colocar em prática algumas dessas ações que eu vou te sugerir no vídeo de hoje para que eu chegasse no ponto em que estou hoje. Na gravação desse vídeo, há 3 dias eu fiz uma bioimpedância e a minha gordura está em 11,2%. Cara, meu melhor nível que eu já atingi de gordura corporal até hoje. Então, o que será que eu estou fazendo, hein? Vamos falar sobre isso? Bom, o fato é que perder peso após os 40 anos se torna mais difícil, cada vez mais difícil. E existem algumas explicações com base na ciência, desde mudanças que são metabólicas, hormonais, comportamentais. E algumas dessas estratégias que no passado tiveram resultado, talvez já não funcione muito no período atual. Então eu vou te falar de alguns conhecimentos, alguns achados científicos que vão te ajudar a perceber o que acontece com o teu corpo e o que fazer para você retomar essa melhora da sua saúde corporal como um todo. A propósito, eu me chamo Hiroki Shinkai, muito prazer, sou médico, professor adjunto do curso de Medicina há mais de 19 anos e eu venho aqui de forma insistente falar sobre saúde, longevidade e vida modo 1x. Vamos direto ao ponto, então, falar sobre os 5 erros mais comuns. Erro número 1 seria justamente ignorar as alterações metabólicas do envelhecimento. Você não é mais a mesma pessoa de quando tinha 20 anos. Entenda isso logo de uma vez por todas. Essa taxa metabólica basal, ela reduz em até 2% por década após os 20 anos. Então, a partir dos 20 anos, essa taxa metabólica ela vai diminuindo. Então, uma gestão alimentar não ajustada, ou seja, se você continuar comendo as mesmas coisas da época em que você tinha 20 anos, provavelmente essa conta calórica ela não fecha e vai ter muito saldo, vai sobrar muita caloria e isso acaba se revertendo, dentre outras coisas, obviamente, em gordura. Além disso, a gente percebe uma redução da sensibilidade à insulina e do gasto, da oxidação de gorduras. Então, manter hábitos antigos sem considerar o novo metabolismo, eu vou te falar que é um erro crítico. Então, eu vejo muitas pessoas nessa faixa etária, dos seus 20, 25 anos, 28 anos, comendo feito um louco, como se a comida fosse acabar naquele dia. O problema é que ela normalmente pensa assim, não, eu vou regular minha alimentação mais para frente, no futuro. Só que isso não vai acontecer, porque quando você adota um hábito relacionado a esse excesso de comida, você acabou de criar uma trilha neural. O seu caminho neurológico está formado, no sentido de que, mesmo você estando mais velho, o seu cérebro já entendeu que a rotina é comer muito. Significa que você não vai conseguir reduzir essa ingestão de caloria? Não, não é isso. Até porque eu segui esse caminho, mas eu vou te falar, não é fácil. Não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia. Eu venho nessa jornada mais intensa de transformação da saúde há 5 anos. E hoje eu posso te dizer que eu estou mais ou menos no caminho certo. Ainda não atingi a perfeição, até porque ela não existe. E se eu tiver chegado no nível perfeito, talvez a vida perca essa magia, né, o interesse. Então, vou dizer que eu estou no caminho certo. A jornada é a coisa mais importante que a gente deve entender. Bom, o outro erro seria adotar dietas restritivas absurdas, ou seja, tipo zerar de uma vez. Não, eu vou fazer uma dieta aqui radical, vou parar de comer tudo. Talvez isso seja um grande erro, porque essa restrição severa
reduz o metabolismo e aumenta a fome. Alterações hormonais, a gente pode ter uma queda de leptina, aumento da grelina, então, ou seja, os hormônios relacionados à saciedade e à fome, elas acabam se contrabalanceando e você acaba tendo mais vontade de comer. A perda de massa muscular e a compulsão alimentar podem se tornar frequentes. E dietas muito restritivas prejudicam resultados a médio e longo prazo. Tem um conceito que a gente fala muito no Vida Modo X, que é a harmonia e sustentabilidade, que é um princípio que eu peguei emprestado de uma das grandes filosofias japonesas, que é o Ikigai, que inclusive é muito mal compreendida pela cultura ocidental. Se você quiser, eu posso até fazer um vídeo explicando de forma real o conceito de Ikigai, extraindo inclusive das palavras do escritor Ken Mogi, que é o cara que escreveu talvez a obra sobre Ikigai que eu acho mais relevante. Bom, voltando para cá, então harmonia e sustentabilidade seria isso, você ser capaz de realizar uma transformação por um período muito longo. Não adianta você fazer uma mudança radical hoje e durar alguns dias, durar algumas semanas, isso não te traz grandes resultados. É muito melhor você propor, você iniciar algo pequeno e que seja sustentável ao longo de uma vida. Isso talvez seria a estratégia mais assertiva. Vamos lá. Negligenciar as alterações hormonais também da idade. No caso da mulher, a gente tem redução do estrogênio, que no final das contas pode aumentar a gordura abdominal. Nos homens, a gente tem uma redução da testosterona, onde isso vai implicar numa redução da massa muscular, tornando esse metabolismo mais lento. E a resistência insulínica vai aumentando com a idade. E a insulina, ela é responsável por tirar a glicose da corrente sanguínea e levar para as células, onde ela exerce seu papel principal na geração de energia. Alguns problemas da tireoide também podem impedir o emagrecimento, especialmente em mulheres. Essa é uma alteração menos visível no processo de envelhecimento, mas como a referência citou, então acabei colocando aqui. Um detalhe muito importante é que quando você tem também uma dieta muito restritiva, o nosso cérebro ele entende essa mudança drástica e ele adota medidas metabólicas de acúmulo de gordura. Ele percebe mais ou menos assim, opa, está faltando comida, então deixa eu mudar minha forma de gasto energético aqui para economizar, porque eu não sei quando é que esse cidadão vai botar uma nova, vai botar comida na boca. Por isso que essa dieta muito restritiva, ela embora possa resultar em uma perda imediata, ela logo se estabiliza, porque, como eu disse, é um mecanismo de proteção, de autoproteção, que foi desenvolvida no nosso corpo ao longo dos anos. Então lembra também disso daí. Um outro erro seria focar apenas em exercícios cardiovasculares. Treinos aeróbicos isolados não preservam a massa muscular. Ele, claro, te dá resistência. Você fazer caminhadas, você fazer uma bicicleta numa frequência, numa intensidade menor, isso te dá resistência. Mas como a gente precisa aumentar a massa muscular, porque afinal de contas o músculo também é um órgão endócrino, ele está muito associado à taxa metabólica, você precisa então ficar mais forte. Eu já tenho outros vídeos falando muito sobre isso, que a longevidade está relacionada à força e à estabilidade. Força e estabilidade. A sarcopenia acelera, ou eu diria a perda muscular, né? Na verdade, o diagnóstico da sarcopenia ele acaba acontecendo bem mais tarde, mas a perda de massa muscular ela vai se acelerando, se inicia por volta dos 30 anos, mas ele vai ganhando força ao longo das décadas seguintes. Isso acaba reduzindo o gasto energético basal, como eu falei, que depende muito da massa muscular. O treinamento de força aumenta o metabolismo e protege a saúde óssea e também, claro, a muscular. HIIT e força são essenciais para resultados duradouros. Então, lembra disso. Não é apenas fazer atividade física aeróbica. Isso, é claro, é muito importante para
tua resistência cardiovascular, mas a gente precisa realmente insistir no fato de que ter mais força vai te levar para mais longe no que se refere à sua idade cronológica. Um outro erro é desconsiderar o sono e o estresse como fatores, na verdade, moduladores do peso. Muita gente não leva isso a sério, mas eu verdadeiramente acredito e eu tenho lido muito sobre a importância da gestão do sono de qualidade, do estresse para a manutenção não só da relação peso-estatura, que é o IMC, mas do perfil corporal, que talvez seja até mais importante do que o próprio IMC. A privação de sono desregula leptina, grelina, aumentando o apetite. Isso é um ciclo muito vicioso. O indivíduo que não dorme bem, ele costuma ter más decisões alimentares ao longo do seu dia. Ela não consegue resistir a alimentos hipercalóricos por conta dessa mudança hormonal. Reduz a sensibilidade à insulina e favorece o acúmulo de gordura. E o estresse, como eu falei já antes, eleva o cortisol, que, de forma crônica, acaba aumentando a gordura visceral. Então, o ciclo de sono e o estresse afeta diretamente o comportamento alimentar e metabólico. Se você está achando interessante esse tema e o formato com que eu venho realizando os vídeos, agora é a hora de você dar o seu like, porque é uma coisa que a gente costuma pedir, porque o YouTube entrega para pessoas como você, que tem os mesmos interesses. Então já dá o seu like, e se você quiser acrescentar mais conteúdos na tua rotina, clique no botão Seja Membro para você acessar benefícios exclusivos. Vamos falar agora, a partir de agora, as soluções que são cientificamente validadas para você que tem 40 anos ou mais, ter uma gestão melhor da sua composição corporal, para você atingir o seu peso ideal. Ajuste metabólico adequado à idade, é claro, né? Então, você vai fazer um déficit calórico moderado. Como eu disse, não dá para fazer uma restrição severa, você pode diminuir. Principalmente às custas de carboidratos simples, é uma das grandes estratégias. Priorizar proteínas, 1,2 a 1,6 gramas quilo dia, tá? Isso aqui são ranges, né? São faixas que a gente acaba pegando de literaturas e que podem divergir um pouco entre elas, mas via de regra, 1,2, 1,6, depende da situação, para preservar a massa muscular. Fracionamento das refeições melhora a saciedade e a termogênese, sempre lembrando, tá, que a ingestão de proteína, ela ajuda muito no processo de termogênese. Eu posso até fazer um outro vídeo explicando esse outro papel da ingestão de proteína, não só para a formação da massa muscular. Sincronizar a alimentação com o ritmo circadiano. Teve um estudo muito interessante, conduzido por um pesquisador indiano, mostrando que o horário em que você come, ele pode otimizar o gasto energético, né, o gasto calórico. Nessa pesquisa que ele fez, ele colocou 2 grupos de ratos. Aí o pessoal pergunta, mas foi em rato. Mas muitas pesquisas que hoje são aplicadas em seres humanos se iniciaram em ratos. Então, nessa pesquisa, ele dividiu os 2 grupos, dando a mesma caloria para os 2 grupos, sendo um em horários aleatórios e no outro grupo dando em horários regulares. O grupo em que consumiu aquela mesma quantidade calórica em horários regulares teve uma diminuição do peso. Ora, mas não foi a mesma ingestão calórica? Sim, mas o horário, o ciclo circadiano, ele potencializa o gasto energético. Essa é a ideia que eu quero te passar e que você deve fazer. Então, se você tem mais de 40 anos e tem aquela rotina de não comer na hora certa, saiba que apenas a mudança desse detalhe já pode otimizar o seu gasto energético e trazer você de volta para um status de composição corporal mais saudável. Monitorar o metabolismo periodicamente com calorimetria ou estimativas validadas. Isso aqui é o que a evidência fala, mas quem deve fazer isso é o profissional de saúde, nutricionista, nutrólogo. Então procura esse profissional para te dar mais apoio nesse sentido.
Dietas não devem ser inferiores a 1.200 quilocalorias dia. Planejar indulgência reduz compulsão e melhora a adesão. Ou seja, não significa dizer que você vai deixar de comer absolutamente tudo que você ama, que você adora, porque eu também acredito que é importante você ter esse tipo de prazer na vida. Mas você pode planejar, você pode deixar para comer esses alimentos que não são tão adequados em momentos específicos da semana. Aparentemente, isso reduz a compulsão, segundo os estudos. Técnicas como alimentação consciente melhoram a relação com a comida. Eu devo ter feito um outro vídeo explicando que no Japão eles não costumam comer demasiadamente porque comer faz parte de um ritual do dia do japonês. Ele não come para encher a barriga, ele come para se nutrir. E isso começa desde antes da alimentação propriamente dita. Começa com a contemplação daquele alimento, com a parte visual, com o aroma, e aí, finalmente, ele come. E, aparentemente, isso pode estar relacionado com esse conceito de mindful eating, ou seja, você comer de forma plena, você comer prestando atenção. Eu vejo muitas pessoas que comem com uma tela de celular, pessoas que comem assistindo TV. Essas pessoas estão sendo distraídas por conteúdos que potencialmente faz com que ela coma mais do que deveria, porque ela está simplesmente naquele modelo automático de levar o garfo, a colher à boca. Então, isso também pode ser uma grande solução. Foco na mudança de estilo de vida e não em dietas temporárias. Isso, para mim, é uma frase muito impactante, que é o que talvez faz a minha mudança ser muito longeva, vou dizer assim. A minha mudança não é a mudança da moda. A minha mudança não é algo para eu exibir em redes sociais, em momentos de lazer na praia, para dizer que eu estou com um corpo muito bem definido. Não é para isso. A mudança no estilo de vida é apenas a jornada de transformação. Aparentemente, o que me traz satisfação é estar no processo. O resultado é apenas uma consequência de tudo isso. Manejo adequado das alterações hormonais. Aqui eu vou só citar porque vai depender muito do profissional que te assiste, porque você vai precisar dessas avaliações hormonais, claro, sempre individualizado, cada qual pode ter um problema muito específico. Uso criterioso de modulação hormonal. Alguns alimentos funcionais podem ajudar bastante nesse processo. Alimentos com baixo índice glicêmico melhora a sensibilidade à insulina. E claro, você vai alinhar rotinas com ritmos hormonais naturais. A gente fala muito aqui no canal sobre mudança no estilo de vida, apesar de eu ser médico, que estou habilitado a prescrever fármacos. Eu vou te falar com muita sinceridade que eu acredito muito no cuidado da saúde a partir de mudança no estilo de vida. E aí vem aquela grande questão, mudar hábitos não é uma tarefa fácil, eu devo admitir isso. No entanto, quando você usa estratégias adequadas, essa transformação ela certamente vai acontecer. E eu tenho falado muito também sobre o uso de suplementos como uma estratégia transicional de extrema valia. É muito poderoso você usar suplementação com esse modelo de pensamento, não com o foco de vou tomar suplemento e mudar a minha vida drasticamente. Não, ele faz parte também desse processo de transformação. E eu explico isso justamente no e-book que eu escrevi, chamado Suplementos 40+. É um e-book que está, no momento da gravação desse vídeo, na escrita da 3ª edição, que está muito bacana. Eu estou muito entusiasmado com essa escrita. A vontade que eu tenho é de não parar mais de escrever. Eu vou te revelar, no momento da escrita, da gravação desse vídeo, ele já está com 179 páginas. E aparentemente, agora que eu passei da metade do livro, eu vou ter que certamente reduzir, enfim. Mas assim, a minha empolgação é tão grande com a escrita dessa 3ª edição que ela vai ficar muito legal. Vou deixar aqui no link da descrição a versão que está sendo apresentada a você neste momento. O preço é simbólico,
mas na hora que eu lançar a terceira edição, certamente a gente vai ter que ajustar o valor, porque a entrega ela tá absurda nessa terceira edição, e você que adquirir a edição anterior vai receber a atualização gratuitamente. Então corre lá, porque eu não sei exatamente em que momento você assiste esse vídeo, pode ser que eu já esteja na iminência de fazer essa virada para a terceira edição, então corre lá, vou deixar aqui o link na descrição. Vamos lá, programa de exercícios integrados, isso é muito importante, treinamento resistido 2 a 3 vezes por semana com sobrecarga progressiva. Atualmente a prática de exercício físico é uma rotina na minha vida, então hoje é quarta-feira de manhã, estou gravando vídeos, eu gravo uma sequência de vídeos, mas antes disso eu já fiz muita coisa. Já tomei um café da manhã, preparado pela minha esposa, muito bom. Já li meu livro, 15 minutos de leitura pela manhã. Já fiz exercício físico, me arrumei e eu tô aqui gravando vídeo para você. Então isso faz parte da rotina, não significa que eu sou obrigado a fazer, mas é porque ele faz parte, eu tenho que percorrer essa jornada na quarta e nos outros dias da semana. Combinar força com aeróbico para resultados mais completos, isso é muito importante. Incluir variações e periodização para evitar platôs. HIIT potencializa a oxidação de gordura visceral. Então, claro, tudo isso você deve ter uma orientação personalizada, isso é muito importante, tá? Agora, um conceito que também vale a pena te explicar nesse vídeo é o conceito de NEAT, que é um tipo de gasto energético não relacionado à atividade física. Esse conceito vem das Blue Zones, que são aquelas 5 regiões do planeta Terra, onde estão as pessoas mais longevas, e que são pessoas que não frequentam academia. E como é que elas vivem tanto? É porque elas praticam NEAT, que é esse tipo de gasto calórico não relacionado ao exercício físico. Bom, otimização do sono e do manejo do estresse. Busque dormir bem durante a sua noite. Isso vai te trazer um resultado inimaginável ao longo da vida. Algumas práticas como meditação, yoga, respiração consciente, elas já estão comprovadas que reduzem o cortisol. Estabelecer uma rotina diária alinhada ao seu próprio ritmo biológico traz maior eficiência, tanto na produtividade quanto no seu metabolismo. E se você não consegue, apoio psicológico é importante, né? Terapia, psicoterapia, terapia comportamental, tudo isso aí pode ajudar. E vou te dar uma regra geral, que é o ambiente do sono deve ser controlado, tanto no que se refere à luz, ruído, temperatura. Eu já tenho vários vídeos falando sobre dicas e técnicas para você dormir melhor. Então, para concluir o vídeo de hoje, vou te dizer que emagrecimento após os 40 anos é possível, mas vai exigir estratégias específicas e não as mesmas que você certamente já fez dos 20 anos para cá e deu certo. A partir dos 40, provavelmente, elas não vão mais funcionar tão bem quanto antes. Então, esses 5 erros vão dificultar os resultados, como você já viu. Se você quiser, pode assistir novamente para você entender. Eu falei muito dessas abordagens integradas, sustentáveis, baseadas em evidências. E saúde metabólica é o caminho para um corpo funcional e uma vida longa. Se você chegou até o ponto desse vídeo, considere agora se inscrever nesse canal, que é uma outra forma que o YouTube tem de entender que o conteúdo é relevante. E se você puder encaminhar para 2 pessoas, somente 2 pessoas, eu ficaria muito grato. Por hora, eu vou te recomendar esse outro vídeo que talvez você goste bastante, que são 5 formas secretas para emagrecer, que a ciência aprova. Se você já tiver assistido, eu vou deixar esse outro aqui. Independente da sua escolha, eu vou estar lá junto com você. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.